E aí, pessoal, tudo bem? Caso você não me conheça, eu sou o Júpiter. E sim, eu sei que eu estou bastante sumido aqui do canal, mas não é por falta de vontade de gravar vídeos, é mais por uma questão de organização mesmo. Porém, em minha defesa, eu costumo estar mais ativo no TikTok. Inclusive, se você tem conta lá e se interessa pelo assunto que eu abordo aqui, por favor, não perde a oportunidade de me seguir. Lá eu costumo postar com mais frequência, justamente pelos vídeos serem mais curtos e mais fáceis de fazer e editar, assim também como é mais fácil trocar ideia por lá do que aqui pelo YouTube. Bom, passado esse momento de meia-culpa, obviamente você já sabe do que se trata o assunto do vídeo de hoje, a questão da individualidade em Emma Goldman e no anarquismo de forma geral. Eu achei interessante trazer esse conceito em vídeo, justamente porque é comum a gente ver que muitos setores do campo socialista nos acusam de individualismo, ao mesmo tempo que vemos setores da direita e extrema-direita tentando forçar algum tipo de vínculo com a tradição anarquista ao dizerem que o anarquismo preserva a individualidade. E como eles mesmos dizem ser individualistas, eles também acabam se autoproclamando anarquistas. No âmbito da discussão de individualismo, feita por setores da esquerda radical contra o anarquismo, de forma direta digo que sim, há uma compreensão e afirmação de indivíduo no anarquismo. Claro que, para eu falar isso, estou levando em consideração como foco central dessa discussão a obra da Emma Goldman, O Indivíduo, a Sociedade, o Estado e outros ensaios. Só para mostrar como eu sou bonzinho, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do PDF desse livro para que você possa ler ele futuramente, beleza? Agora você poderia me questionar, mas Júpiter, então quer dizer que quando o marxista acusa o anarquismo de ser individualista, ele está certo? Sim, de fato ele está certo, mas ele está certo pelos motivos errados. Isso porque, quando essa ala da esquerda acusa o anarquismo de individualismo, eles usam a concepção de individualismo que existe dentro do liberalismo. Na verdade, tanto essa ala quanto os liberais ou outros grupos associados à direita, quando escutam a palavra individualismo no anarquismo, fazem uma associação mal compreendida desse tipo de individualismo com o individualismo burguês ou o individualismo liberal, pelo menos no sentido mais clássico. Antes de explicar qual é a concepção de indivíduo no anarquismo, mais precisamente levando em consideração de forma central a obra da Emma Goldman, eu acho necessário explicar qual é o significado de indivíduo no liberalismo, para que dessa forma fique mais prático delimitar do que estamos e do que não estamos falando. De forma geral, o liberalismo clássico é uma ideologia política e econômica que surge no final do século XVII e atinge seu auge no século XIX. Ela tem alguns princípios fundamentais que se baseiam na economia de mercado como o melhor sistema econômico, onde a intervenção do Estado na economia deve ser mínima, promovendo a competição, a concorrência e o respeito à propriedade privada. Um Estado limitado, onde a função principal é proteger os direitos individuais e a propriedade privada. E quanto maior for a redução da intervenção do Estado, maior será a garantia da liberdade e da prosperidade. Igualdade perante a lei e Estado de Direito. Promove que todos os cidadãos devem ser iguais perante a lei e que a aplicação dela seja justa e imparcial, independentemente de sua origem social, raça ou religião. Antes que você diga que isso não contempla todo o liberalismo, eu quero enfatizar que isso é apenas uma contextualização simples e introdutória para que a gente chegue na noção de indivíduo segundo o liberalismo clássico. É claro que algumas coisas eu vou deixar de fora da explicação, porque somente elas cabem um vídeo de problematização inteiro sobre isso. Por exemplo, a noção de liberdade negativa segundo os liberais. Inclusive, daqui a um tempo eu vou fazer um vídeo explicando o que é liberdade dentro do anarquismo e a sua oposição ao significado de liberdade no liberalismo. Calma que esse vídeo tá para sair. Retomando a explicação, no liberalismo, o indivíduo é visto como uma entidade autônoma, dotada de direitos inalienáveis e uma dignidade intrínseca. No liberalismo, os indivíduos têm direito à liberdade de pensamento, expressão, religião, propriedade e busca da felicidade, assim como devem ter liberdade para tomar decisões sobre suas vidas, desde que não violem os direitos dos outros. No caso, esses direitos são vistos como naturais, inerentes e imutáveis, que não são concedidos pelo governo, mas reconhecidos e protegidos por ele. Ah, vale um adendo.
Determinadas justificações do direito natural, no liberalismo, vêm de inspiração religiosa. Claro que não é a única forma de justificação do direito natural, mas existe essa inspiração de forma considerável no liberalismo. Em resumo, a concepção de indivíduo no liberalismo é considerada como uma unidade básica, separada e essencial da sociedade. Ou seja, no liberalismo, a compreensão de indivíduo, de forma análoga, é atomizada e particular, aonde a sociedade é apenas um conjunto formado por essas pequenas células ou unidades isoladas chamadas de indivíduos, que constituem o meio social ou a sociedade, que em algumas interpretações é tratada como inexistente, e o que apenas existiria de fato seria os indivíduos e suas famílias. Claro, talvez você ainda ache que, pelo simples fato de existir um conceito de indivíduo no anarquismo, esse conceito seja vinculado ao liberalismo. Mas, se nós analisarmos, até mesmo em Marx, existe uma compreensão de indivíduo. De forma geral, o Marx enxergava que o indivíduo é intrinsecamente ligado à sociedade e à economia. Para ele, o indivíduo não é uma entidade separada do meio social. Para ele, o indivíduo é parte da sociedade. Ele argumentava que as condições sociais, econômicas e de classe em que uma pessoa vive desempenham um papel fundamental na formação de sua identidade e consciência. No âmbito das classes sociais, por exemplo, o Marx enfatizava a importância das classes sociais na compreensão do indivíduo. Ele via as relações de classe como o fator principal que molda a vida e a perspectiva dos indivíduos. A classe social determina em grande parte o acesso a recursos e oportunidades. Já, na questão da alienação, ele identificava que o sistema capitalista alienava os trabalhadores de seu trabalho, dos produtos que produzem e até mesmo de si, levando a uma falta de realização pessoal e identidade. Mas, à medida em que os indivíduos se tornam conscientes de suas condições sociais e das injustiças do capitalismo, podem se conscientizar e se unir para buscar mudanças sociais, adquirindo assim a chamada consciência de classe. De forma bem resumida, para o Marx, o indivíduo não está separado ou isolado em um sentido atomizado da sociedade. Para ele, o indivíduo garante seu status de homem em sociedade, porque é somente quando os homens constroem a realidade objetiva através do trabalho que eles acabam também se constituindo como indivíduos. Ou seja, mesmo que até mesmo em Marx, existindo uma noção de indivíduo, essa noção de indivíduo ela não tem uma conotação liberal. Depois dessa contextualização do que é o indivíduo segundo a tradição clássica do liberalismo, e inclusive do marxismo, me resta agora parar de enrolação e falar qual é a concepção de indivíduo em Emma Goldman. Emma Goldman viu o indivíduo como um ser único e autônomo, com capacidade de pensamento crítico, criatividade e autodeterminação. Ela enfatizava a importância da liberdade individual e da autonomia pessoal, argumentando que contra qualquer forma de dominação que restringisse ou oprimisse a expressão individual. A concepção dela de individualidade é profundamente ligada à liberdade de escolha, à busca do próprio caminho e à resistência contra estruturas de poder que tentassem homogeneizar ou controlar os indivíduos. Para ela, a verdadeira individualidade só poderia prosperar em um ambiente de liberdade total, liberdade essa que é necessariamente social, onde as pessoas tivessem a oportunidade de explorar suas paixões, ideias, aspirações, ou manter, descobrir e desenvolver sua identidade, sem a interferência opressiva do Estado, do capitalismo, clero ou qualquer outra forma de dominação. Para Emma, a individualidade era parte fundamental da sociedade que ela e outros anarquistas almejavam, onde as pessoas viveriam em cooperação voluntária, sem instituições hierárquicas. Ela acreditava que a verdadeira liberdade individual só poderia ser alcançada em uma sociedade que valorizasse a diversidade de perspectivas e respeitasse o jeito de ser de cada pessoa, e não que existisse competição entre as pessoas. Tanto é que você pode ver isso quando ela no livro critica o que ela mesma chama de individualismo de direita, onde o indivíduo é cada vez mais explorado pelas classes dominantes, se tornando cada vez mais dependente do capitalismo, como se fosse uma máquina projetada para produzir e cumprir metas a todo momento. Muitas das vezes se subordinando e reduzindo sua potência e seu jeito de ser para atender aos requisitos das engrenagens do capital. Coisa essa que, nas palavras dela, é a verdadeira camisa de força da individualidade, porque torna como único propósito de vida de um trabalhador participar de uma competição no acúmulo de bens materiais. Mas isso você mesmo pode ler no livro.
que eu disponibilizei na descrição desse vídeo aqui. Em suma, a concepção de indivíduo e individualidade em Emma Goldman estava enraizada na liberdade, na autodeterminação e na resistência contra estruturas de poder que limitassem o potencial e desenvolvimento humano. Ou, nas palavras dela, podemos dizer que individualidade é a consciência do indivíduo de ser o que é e de viver essa diferença. É um aspecto inerente a todo ser humano e um fator de desenvolvimento. E o homem vivo não pode ser definido. Ele é a fonte de toda a vida e de todos os valores. Ele não é uma parte disso ou daquilo. Ele é um todo individual, um todo que evolui e se desenvolve, mas que permanece, contudo, um todo constante. Dessa forma, podemos enxergar que a noção de indivíduo no liberalismo e em Emma Goldman possui diferenças significativas, principalmente no que diz respeito ao papel do Estado, do capitalismo e a relação entre indivíduos e a sociedade. No caso, eu acho válido destacar as diferenças entre essas duas formas de individualismo em tópicos para ficar mais didático. Liberalismo dá ênfase na liberdade negativa, com a ausência de interferência externa nas ações individuais. Os liberais acreditam que o Estado deve garantir a liberdade dos indivíduos, protegendo seus direitos naturais e limitando sua intervenção na vida pessoal. Atomismo. O indivíduo é tratado como uma unidade independente, separada da sociedade, possuidor de direitos naturais inatos. Foco na propriedade privada e livre mercado. Os liberais tendem a valorizar a propriedade privada e a economia de livre mercado, como meios de promover a liberdade individual e a eficiência econômica. Emma Goldman dá ênfase na liberdade positiva, onde a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada quando as condições sociais e econômicas permitissem que as pessoas realizassem plenamente seu potencial. Crítica à desigualdade estrutural. A Emma era altamente crítica às desigualdades sociais e econômicas resultantes do capitalismo e das estruturas de dominação. Ela via a desigualdade como um obstáculo para a verdadeira liberdade e individualidade, argumentando que a opressão sistêmica limitava a capacidade das pessoas de se desenvolverem plenamente. Anarquismo e comunidade. Enquanto os liberais frequentemente enfatizam o papel do Estado na proteção dos direitos individuais, a Emma, como anarquista, acreditava em comunidades autônomas baseadas em cooperação voluntária. Ela via a necessidade de superar instituições hierárquicas, incluindo aquelas presentes no próprio Estado e capitalismo. Abordagem holística da individualidade. Emma Goldman via a individualidade como algo mais profundo do que apenas a busca de interesses próprios. Ela defendia uma abordagem holística da individualidade, isso é, uma abordagem que trata da totalidade, onde as pessoas seriam livres para explorar suas paixões e talentos únicos em um ambiente de solidariedade e igualdade mútuos. Você pode ver que, enquanto os liberais tendem a enfocar a individualidade como uma unidade discreta e no contexto do mercado, da propriedade privada e na proteção dos direitos naturais, a visão da Emma Goldman, como anarquista, vai além. Ela enxerga que o indivíduo não é somente resultado da hereditariedade e do meio, como também ele é um todo com capacidade de se desenvolver e de se autodeterminar. Mas para que tal desenvolvimento aconteça, é necessário eliminar as estruturas de dominação que limitam a verdadeira liberdade e individualidade. Por isso, ela buscava uma transformação profunda e radical da sociedade para criar um ambiente onde a individualidade pudesse florescer em uma comunidade livre e igualitária. Bom, é claro que, como eu já disse antes, eu estou tomando o conceito de individualidade no anarquismo a partir da obra da Emma Goldman. Se a gente pegar outros autores, como por exemplo o Corno do Bakunin, que a gente viu no outro vídeo sobre o método de análise que existe no anarquismo, inclusive, se você não viu esse vídeo, eu recomendo muito que você assista a ele, tá? Eu vou deixar ele aqui no card ou na descrição desse vídeo aqui. No momento em que o Bakunin escreve esse texto, ele entende que o homem não criou a sociedade, mas nasceu nela. Nesse ponto, ele tem uma noção de individualidade mais aproximada com a do Marx, mas isso não significa que ele tenha tido o mesmo tipo de noção acerca da individualidade em todo o decorrer da vida dele. Por isso que você pode se deparar com alguns fragmentos de textos mais antigos do Bakunin expressando uma ideia de indivíduo que pode ser entendida como semelhante ao liberalismo. Mas isso não quer dizer que no anarquismo em si, o indivíduo ou individualidade tem uma conotação liberal, como algumas pessoas podem pensar. Só fazendo um adendo.
Quando eu falo dessa noção de indivíduo no anarquismo, eu estou falando de anarquismo mesmo. Eu estou falando de socialismo libertário, e não de ideologias que não têm correspondência histórica alguma com o anarquismo e seus mais de 150 anos de tradição, que tentam se apropriar de prefixos e estética anarquista para defender coisas e noções substancialmente diferentes do que o anarquismo tem historicamente defendido. No mais, é isso. Esse foi o vídeo. Espero ter apresentado esse assunto da maneira mais didática possível, até porque ele é um assunto um pouco mal compreendido. Se você gostou desse vídeo ou do assunto que eu abordo aqui, você pode me ajudar se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando esse vídeo, ou, caso você tenha conta no TikTok, considere me seguir lá também, para acompanhar o conteúdo que eu costumo postar com mais frequência lá. E por favor, se você tiver alguma crítica, correção ou sugestão para mim, pode fazer ela aqui nos comentários sem problema nenhum, desde que seja feita de forma respeitosa, é claro. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!